meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Graça e paz, meus amados leões de Jesus. Como é que estamos nessa quarentena, nesse tempo de batalha, de luta? Nós estamos com saudade dos irmãos, mas estamos aqui cumprindo o papel que Deus quer para as nossas vidas, daquilo que o Senhor tem almejado para todos nós. Temos orado muito por vocês, pedindo a Deus que esteja protegendo, livrando vocês e dando vitória a cada dia. Hoje nós temos uma incumbência de trazer uma palavra ao coração dos irmãos, e o que eu vou falar hoje é compartilhar de um devocional que eu fiz há algumas semanas atrás, e eu guardei esse devocional pensando realmente nos homens. A princípio eu ia falar para a igreja, mas Deus me direcionou a falar para vocês. Esse tema, Fator Melquisedeque, é um título de um livro de missões, né? Mas como eu vou falar muito de Melquisedeque hoje, eu
vou usar o nome, né, desse livro, mas não tem nada a ver com o livro é de missões, e nós vamos tratar de outro assunto. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir a tua bênção sobre a vida de cada homem, Senhor, sobre cada irmão que está nesta hora nos assistindo, que o Senhor derrame a tua graça sobre nós, a tua unção sobre as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo de uma maneira poderosa nessa tarde sobre a vida deles. Ó Deus, também guarda a minha vida, livra de todo mal. Peço ao Senhor que o Senhor esteja assim restaurando o meu coração a cada dia. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo, nos dando força, restauração. Ó Deus, usa a minha vida como instrumento afinado nas tuas mãos, ó Pai, para que a tua glória seja manifesta nesses dias, Pai. Eu quero te pedir também, Senhor, que essa palavra alcance todos aqueles que vão nos assistir e que teu nome seja glorificado. Amém? Então vamos lá, eu queria ler com vocês um texto, né, de Gênesis capítulo 14, 18 a 20, depois a gente vai chegar onde nós queremos, mas antes eu vou explorar um pouquinho aqui. Deixe sua Bíblia aberta, né, faça suas anotações. Diz assim: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, né, e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão, Deus do Altíssimo, pelo Deus do Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque, algumas coisas interessantes eu quero trabalhar logo nesses versículos que nós lemos, e talvez você não conheça muito sobre Melquisedeque, mas ele não era da linhagem israelita, logo poderia ser considerado como um gentil. Bote isso na sua cabeça. Se ele não era israelita, ele era um gentil, né? E isso é uma coisa importante. O texto que nós acabamos de ler fala, né, que Abraão volta da vitória e nessa volta dele, o rei de Salém, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho para Abraão e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, tal. E aí, irmãos, ele também bendiz o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e Abraão lhe dá o dízimo de tudo, né? Olhe bem que postura Abraão teve. Então, eu quero que você entenda a primeira coisa, que Melquisedeque era de uma linhagem, não era israelita. Uma outra coisa importante, Melquisedeque era rei de Salém, né? E essa Salém depois passaria a se chamar Jerusalém. Então, assim, ele era rei de uma cidade que depois passaria a ser chamado de Jerusalém. Ele era sacerdote, mas não havia linhagem. Ele não era da tribo de Levi, ele não participou, né, de nenhum tipo de linhagem israelita, mas ele era sacerdote de Salém, que não era ainda Jerusalém. Melquisedeque foi mediador entre Abraão e o Deus Altíssimo. Olha a importância de Melquisedeque nesse contexto, e um homem ímpio que era rei e sacerdote, né? Era rei e sacerdote. Bebi uma águazinha aqui. Então, é algo importante que você tenha a visão agora do todo. Eu trouxe algumas informações sobre esse personagem que a gente fala muito pouco na igreja, né? A gente não tem noção de quem ele seja, mas por esses 4 pontos deu para você entender quem realmente é Melquisedeque. Eu quero ler outro texto com você que faz menção a Melquisedeque, em Hebreus 7, versículos de 1 a 10. Diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz.
Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Veja bem quem era esse Melquisedeque. Isso aí agora no livro de Hebreus. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, quem é este homem? Melquisedeque, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens. No primeiro caso, aqui ele tratando de Levi, né, como sacerdote. Quem recebe os dízimos são os homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive, né? Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Irmãos, são coisas que a gente vai ter que aprender, né? Nós vamos se debruçar um pouco aqui agora como homens. Eu tenho ideia que essa palavra para a vida dos homens é para trazer um norteamento. Não é uma palavra de lágrimas, não é uma palavra de esclarecimento, de quebrantamento, de conserto que nós precisamos ter, né, de desenvolver aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu creio que hoje Deus vai quebrar muitas cadeias e muitas correntes que prendem homem, né, e que faz com que homens possam viver aprisionado em determinadas áreas da sua vida. Sobre todos esse texto, eu quero agora trazer alguns pontos, né, ainda sobre Melquisedeque e daquilo que ele tipifica. Primeiro, Melquisedeque tipifica o reino de justiça e paz de Jesus. O verso 2, que nós acabamos de ler, diz: Abraão lhe deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, rei de Salém, e quer dizer rei de paz. Então ele é uma tipologia do reino de justiça e paz de Jesus Cristo. Preste bem atenção quem é esse cara. Melquisedeque tipifica o Filho de Deus, o eterno, sacerdote mediador, não tem começo nem fim. Olha o que diz o verso 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante a quem? Ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Esse Melquisedeque é alguém que não, né, dentro da genealogia, dentro dos dias, Abraão não tinha informação nenhuma sobre ele, né? Abraão não percebeu, não tinha nenhum tipo de identificação genealógica, nenhum tipo de identificação de dias de vida, né? A única coisa que Abraão percebeu era que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, e a gente vai perceber isso a cada momento, a cada tempo. Irmãos, são coisas que vão bloqueando as nossas vidas, porque a gente não faz a leitura certa daquilo que Deus está querendo. Então, eu quero que agora você se prenda em Melquisedeque, e que você aprenda quem é esse homem, quem foi, que tipologia ele fez. Uma outra coisa que Melquisedeque ele agiu, ele abençoou Abraão, né? Este homem, porém, o verso 6, que não pertencia à linhagem de Levi. Quem é Levi? Que era a linhagem de Levi, era a linhagem sacerdotal. Ele recebe os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Irmãos, isso é uma quebra de paradigma, porque quem poderia receber os dízimos de Abraão, né, só poderia ser alguém da tribo de Levi. Mas, diante dessa tipologia que foi dita, né, diante de tudo isso que Abraão estava vivendo, e que quando ele recebe, ele libera a bênção sobre a vida de Abraão. Então, a Bíblia diz que ele recebe os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Quem era que tinha as promessas? Abraão. No momento que Abraão liberou o dízimo, né, Melquisedeque liberou a bênção sobre ele. Uma outra coisa, Melquisedeque era maior que Abraão. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior.
né? E aí a gente começa a perceber, Melquisedeque, ele tinha essa percepção, e a Bíblia diz aqui no verso 7, que o inferior é abençoado. Quem foi que abençoou quem? E nesse caso foi Melquisedeque que abençoou Abraão. Uma outra coisa, ele é maior do que Levi. Olha a altura e a magnitude de Melquisedeque. Versículo 8, no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. O primeiro caso é quando ele fala de Levi, que a tribo de Levi estava preparada para receber os dízimos. No outro caso, no caso de Melquisedeque, é aquele que se declara que vive. Então, assim, a linhagem de Melquisedeque não acabou. Irmãos, nós estamos falando de Abraão, e no texto de Gênesis, antes de Abraão mudar o nome, lá em Gênesis, como a gente leu, ainda era Abrão, né? Antes de Deus fazer uma aliança e mudar o nome de Abraão. Mas vamos aqui. Onde é que eu quero? Pastor, o senhor quer chegar aonde com tudo isso? O que é que o senhor quer dizer, né, com toda essa situação? Né? Isso aqui, irmãos, tudo que eu falei é para você ter uma ideia. Eu espero que você tenha tido uma percepção do que eu estou falando, né? Daquilo que Melquisedeque ele realmente era. Então, quando você ouve falar em Melquisedeque, eu quero que você entenda que ele não era da linhagem de Israel. Logo, né, ele poderia ser considerado um gentio. Melquisedeque era rei de Salém. Que era Salém? Salém depois se tornaria Jerusalém. Ele era sacerdote, mas não tinha linhagem. Qual é a linhagem de Levi? Melquisedeque foi mediador entre Abraão e o Deus Altíssimo. Então, assim, ele fez a mediação, recebeu e apresentou como sacerdote, né? Depois nós vimos, irmãos, lá em relação a Hebreus, né, alguns pontos. A tipologia de Melquisedeque, ele era rei de justiça, né? Melquisedeque tipificava o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Não tem meio, não tem início e nem fim. Melquisedeque, ele abençoa Abraão, ele recebe, né, de Abraão os dízimos, né, mas ele libera a bênção sobre a vida de Abraão. Melquisedeque é maior do que Abraão, porque a Bíblia diz que, sem dúvida, o inferior, né, é abençoado pelo superior, e Melquisedeque abençoou a vida de Abraão. Melquisedeque é maior do que Levi, porque a Bíblia diz que Levi era um homem mortal, mas Melquisedeque é declarado que vive até hoje. Então, quando você imagina a cena de Abraão vindo de uma guerra e de repente se encontra com Melquisedeque. Abraão é um judeu convicto, um judeu não, ainda nem era isso, né? Assim, não tinha linhagem nenhuma, não existia nada disso. Mas quando Abraão, ali naquele momento, ele se estabelece, ele tem um reconhecimento de quem é Melquisedeque. Irmãos, isso muda toda uma concepção que eu vou tratar com os irmãos nesta tarde. Todo tipo de uma falácia que existe, que há, né, que por muito tempo eu andava buscando, e um dia Deus me trouxe e eu decidi estudar um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de tratar, nesse slide agora, gostaria de tratar de um assunto que ficou pouco banalizado em nossos dias, mas que é de suma importância para o nosso crescimento espiritual. E o assunto é sobre dízimo. E aqui eu quero parar com vocês, para que a gente... Eu contei toda essa história de Melquisedeque, porque ela vai ser importante naquilo que eu quero fundamentar com os irmãos. Nós somos pais de família, nós somos homens de Deus, e nós precisamos consertar essa brecha que há nas nossas vidas em relação a dízimos e oferta. Há uma teoria, né? Um dia chegou um irmão que foi da nossa igreja, depois está em outra comunidade, e ele foi visitar a gente de novo. A primeira coisa que ele me falou: o que é que você acha do dízimo? Eu digo, é bíblico. Ele fez, não, mas aquilo foi na época da lei. Aí eu digo, mas como é que você diz que foi da época da lei? Aí ele disse, não, porque aquilo foi algo que se construiu na lei, mas nós estamos na graça, e você não vê na igreja do Novo Testamento
alguém dá dízimo. Então, quando ele me falou isso, eu questionei ele com isso que eu vou lhe dizer, mas depois eu vou entrar com a outra fundamentação. Aí eu li Malaquias, né, um texto básico, célebre, né, que é facilmente rebatido por esse tipo de pessoas, que diz assim: desde o tempo, né, dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para você, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam dízimo, o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Irmãos, esse era o versículo, e esse é o versículo que eu particularmente me apoio muito, né? Quando eu leio isso aqui, eu fui muito edificado quando um dia Deus falou muito ao meu coração em relação aos dízimos sobre isso. Um outro versículo, agora no Novo Testamento, que foi um questionamento que essa pessoa me fez, mas no Novo Testamento não fala nada sobre isso. Mateus 23, 23 diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Irmãos, para tudo aqui. Imagine vocês, o que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está sendo contra o dízimo? Não. Jesus está questionando a qualidade, né, e a excelência de como nós damos ou devolvemos o dízimo. O dízimo não é simplesmente uma questão financeira, é uma questão de vida. Jesus está dizendo que, mesmo como mestre da lei, né, e pessoas que conhecem a palavra, a gente está acostumado a fazer esse julgamento de dar o dízimo de tudo, mas nós muitas vezes temos negligenciado os preceitos importantes como justiça, misericórdia e fidelidade. Então, preste bem atenção, irmãos, que o que Jesus está dizendo aqui não é nada dizendo: olha, não existe. É verdade que não era o intuito do Novo Testamento tratar dessas coisas, mas deixa claro que há uma realidade sobre isso. Preste bem atenção, eu estou falando de Velho e Novo Testamento, de lei, né, e da nova aliança. Olhe bem o que é que eu estou falando. Peguei o primeiro versículo de Malaquias, lei, né, e estou falando agora da nova aliança. Isso é importantíssimo que eu e você tenha a percepção. Então, eu quero que, ao olhar esse versículo, você entenda que Jesus não combate, não está dizendo que não é para ser feito. Jesus próprio diz no final: vocês devem praticar estas coisas. Quais são estas coisas? Você pode me identificar aí? Dentro desse versículo 23, quando a gente lê, vou ler de novo: ai de vocês, mestres da lei, né, hipócrita, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Vamos lá agora? Quais são estas coisas e quais são aquelas? Ele está falando, irmãos, entre o dízimo e a vida. O dízimo e a prática da justiça, a misericórdia e a fidelidade. Nós devemos praticar estas coisas sem omitir as outras. Nós devemos praticar o processo disso sem omitir as outras. Então, eu não posso dar dízimo e ser uma pessoa injusta, de falta de misericórdia, sem fidelidade. Não é simplesmente pegar o dinheiro e entregar, não é isso. É a qualidade da vida, né? A qualidade da vida. Então, isso para mim bastava. Mas alguém poderia me questionar: pastor, mas um versículo só não tem como o senhor fundamentar, né, e dizer que isso está certo ou não. Vamos para frente. Passa aí. Esses são os textos que geralmente eu entrava em colisão de debates,
com alguns irmãos que defendiam que a ministração dos dízimos não era mais bíblica, pois era algo do Antigo Testamento, né? E quando mostrava Mateus 23 e dizia, não, mas um versículo só não tem como você fundamentar isso. Era a minha realidade, muitas vezes, daquilo que acontecia. Irmãos, eu gostaria de fazer algumas colocações agora sobre a questão dos dízimos. A gente fez sobre Melquisedeque, né? Agora eu vou fazer sobre a questão dos dízimos. Primeiro, a prática dos dízimos e oferta deve ser algo pessoal, né? É algo pessoal, onde a pessoa tem aí, está até errado aí, onde a pessoa de forma consciente honra a Deus devolvendo seus dízimos e oferta. Você pode ler de novo? A prática dos dízimos e ofertas deve ser algo pessoal, né? Repita comigo, é algo pessoal, onde a pessoa de forma consciente de que daquilo que ele tem em relação a Deus, da sua responsabilidade com Deus, honra a Deus devolvendo seus dízimos e ofertas. Irmãos, eu particularmente sou contra qualquer tipo de monitoramento de membro, de pessoas, de quadro, de placar do mês. Cada pessoa tem lá um mês de janeiro, o nome da pessoa. Isso para mim não entra na minha cabeça. Não entra, não é isso. Não é esse monitoramento, não é essa visão que Deus quer para as nossas vidas. Então, a gente precisa abrir a mente para o que está acontecendo. Nós, muitos homens, e Satanás, ele trava a cabeça de homens, porque ele sabe que o homem tem uma liderança importante dentro da casa. Então, quando um homem pega uma teoria dessa e ele põe na cabeça, a primeira coisa que ele trava na sua vida é esse relacionamento com Deus e dizer assim, eu sou dizimista, eu sou um ofertante. Essa mentalidade maligna que tem muitas vezes corroído algumas mentes de irmãos, né, pessoas que são avarentas, difíceis, eles não têm essa visão. Então eu quero que você, antes de qualquer coisa, e vocês conhecem a nossa igreja, nós não temos essa prática desse dízimo monitorado, não existe isso, irmãos, é algo pessoal, onde a pessoa de forma consciente honra a Deus devolvendo seus dízimos e ofertas. Isso é algo claro, cristalino dentro da nossa igreja. Para vocês terem ideia, né, todos esses anos na igreja eu não sei quem são os dizimistas. Não sei. Né? Nunca procurei saber do tesoureiro quem é o top 10, o top 20, o top 30. Não existe isso para mim. Então, isso para mim é algo que quebra a cadeia de relacionamento, né? Quebra a cadeia de relacionamento. Mas, a segunda coisa, Malaquias deixa claro que há um desvio e que se faz necessário um retorno. Olha o verso 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não obedeceram, das minhas leis e não obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam como voltaremos. Irmãos, no momento em que a gente começa a ter esse tipo de conduta, de achar que não é bem assim, né, que isso foi coisa do passado e que isso não se estabiliza hoje nos nossos dias, nós estamos abrindo mão de algumas coisas que Deus colocou que é de suma importância, né? É de suma importância. O que a gente precisa entender é que nós precisamos voltar e rever os nossos conceitos, né? Nós estamos passando um período de muita crise, é verdade, mas seria uma coisa estranha, mas assim, o que eu estou falando aqui é para que Deus possa restaurar um altar na vida dos homens que está quebrado, o altar da avareza, né? O altar do engano financeiro,
o altar de pessoas que estão presas, amarradas, porque é terrível quando você se sente preso, amarrado por esse tipo de conduta, de atitude. Satanás vai nos prendendo, nós perdemos a autoridade, irmãos. É algo triste quando a gente vê esse tipo de situação e a gente vê homens presos, as coisas não andam, não dão certo. Eu não sei se vocês perceberam, quando Abraão viu Melquisedeque, que ele liberou, a Bíblia diz, isso é um princípio bíblico, a Bíblia diz que ele recebeu uma bênção de Melquisedeque. Mas vamos para frente, calma aí, não faça nenhum juízo até agora. Terceiro, nós passamos a viver, segundo o texto de Malaquias, debaixo de maldição. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, e a nação toda está me roubando. Então, irmãos, quando um líder ele participa desse tipo de atitude, os filhos vão atrás, as coisas que ele tem vão caindo, vão vivendo dentro desse princípio. E o pior, irmãos, o que mais me angustia é você entender, como crente, que você está debaixo de maldição. O que mais me angustia é você entender, como crente, que você está vivendo dias que você não consegue fluir, as coisas não andam. Olha, no seu deserto que você está vivendo, você não consegue ver nada brotar. Olha, no seu manancial você não consegue ver nada acontecer. Mas por quê, pastor? Há um princípio que foi quebrado, há um princípio que precisa ser restaurado. Irmãos, eu entendo tudo, e a nossa igreja, eu quero deixar isso claro, não faz nenhum tipo de patrulhamento de dizimista ou não dizimista. A minha ideia aqui é extremamente uma única coisa, é que haja vida, haja saúde espiritual na sua vida, meu irmão, para que você se imponha como líder dentro da sua casa e abra mão dessa maldição que lhe corrompe. Não deixe que filosofias ou ideias ou circunstâncias venham roubar os princípios de Deus na sua vida. O que podemos observar na atitude de Melquisedeque, né? Nós vimos quem era Melquisedeque, a tipologia de Melquisedeque, né? Nós vimos tudo isso, não é verdade? Agora eu quero que você observe a atitude dele, como ele age, de que forma ele age. Eu quero que você entenda isso. Então, até aqui nós vimos isso, analisamos um pouco a história de Malaquias, né? Vimos aí a questão de Malaquias, Mateus 23, 23 também, falando do Novo Testamento. Agora vamos nos ajustar aqui. O que podemos observar da atitude de Melquisedeque? Primeiro, Melquisedeque, quem é ele? Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, ele traz pão e vinho, significa comunhão, corpo e sangue de Cristo. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Irmãos, olha só o que esse sacerdote, ele oferece. Olha que coisa interessante, né? O sacerdote oferece pão e vinho. A segunda coisa é que ele abençoou Abraão, ele recebe, né, os dízimos, mas ele abençoa Abraão, está aí no verso 6. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Irmãos, eu fico imaginando que relação era essa, como era esse homem, de onde veio. Né? É algo fantástico, irmãos, porque a Bíblia diz que ele era diferenciado. Terceiro, Melquisedeque era um sacerdote. Hebreus lá 7:1-2 diz: e Abraão lhe deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Irmãos, Melquisedeque era a ponta, era a ligação entre Abraão e Deus. Irmãos, é isso. Nós não entendemos o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo. Olha o que diz o verso 20: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas suas mãos, e Abraão lhe deu dízimo de tudo.
O que podemos entender, irmãos, disso tudo? Nós vimos a atitude de Melquisedeque, agora eu quero trazer a atitude de Abraão. E aqui eu quero dar o X de tudo. Sabe qual é o problema, irmãos? Sabe o que é que Deus trouxe ao meu coração? Que a prática do dízimo é bem antes da lei. Agora quebra tudo. Preste atenção. Não é uma questão da lei da nova aliança. A prática do dízimo é bem antes da lei. É algo que a gente não percebe, algo que a gente não... Isso quebra todo o argumento de algumas pessoas que querem viver em avareza, de algumas pessoas que querem legislar em causa própria. Quebra todo o argumento, irmãos. Melquisedeque é antes da lei. Imagine isso. Bote isso no seu coração, na sua cabeça. Por isso, irmãos, que a gente não pode de maneira nenhuma fazer nenhum tipo de ajuste, dizendo assim, não, mas isso aqui é da lei, isso aqui não é mais, isso aqui se pratica, isso aqui... Não, eu não posso fazer isso. Nós não podemos fazer isso. É algo que a gente precisa ter um entendimento. E mais uma vez eu quero dizer aos irmãos, não tem nada a ver com dízimo, com nada disso, irmãos. Eu estou ministrando nesta tarde para vocês saúde. Eu estou ministrando nesta tarde conserto de uma área que é nevrálgica na vida de muitos homens, a chamada avareza, o roubo. E vocês que são da nossa comunidade, vocês sabem disso. Não há nenhum tipo de patrulhamento. Mas é necessário que haja conserto. É uma área que tem que ser tocada porque está tão banalizada, tão destruída, que nós precisamos tocar para que haja conserto. Que haja vida, que haja restauração, nesse tempo de crise sim, mas pastor, agora que está tudo tão difícil, é agora, é no deserto que Deus quer nos consertar, e essa área precisa ser tocada, essa área precisa ser restaurada, esta área da nossa vida precisa ser curada, em nome de Jesus. Você precisa abrir o seu coração e viver a realidade, e dizer assim, olha, a partir de hoje, no deserto, eu decido mudar de vida. Eu entendi que a prática do dízimo é bem antes da lei. Não é, irmãos, uma questão de Velho e Novo Testamento. Abraão e Melquisedeque está bem antes de Moisés. Bem antes de Moisés. E agora? Por que praticamos o dízimo hoje? Porque Melquisedeque é uma tipologia de Cristo. Se veio antes da lei, e se Melquisedeque é uma tipologia de Cristo, e se Abraão reconheceu Melquisedeque, eu também reconheço Cristo. Agora vem uma coisa interessante. Como e aonde se entregar, irmãos? Onde é que eu sou alimentado? Na igreja eu sou alimentado. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi que ele trouxe pão e vinho, irmãos. É na igreja que a gente recebe o pão, o alimento espiritual. É na igreja que a gente recebe, né, a comunhão do vinho, do pão, estar juntos. É ali que Deus se manifesta, é ali que nós estamos crescendo, é juntos que a gente está vivendo, se perdoando, é nesse momento, isso chama-se alimento. Olha só o que fez Melquisedeque. Ele, como sacerdote, ele traz o pão e ele diz, toma o pão e o vinho. Irmãos, você acha que essa ceia poderia ser carne de cordeiro com suco, seja lá o que for, mas não é coincidência. Pão e vinho. Então, olha só que coisa interessante.
Melquisedeque, como sacerdote, ele oferece. Ali Abraão diz, depois da batalha, né, agora é um pensamento meu Deus, eu estou sendo alimentado. Eu estou sendo alimentado. Meus irmãos, sabe aonde você deve entregar o seu dízimo? Onde você está sendo alimentado? Aonde comece a ajustar a sua vida, comece a entender o que Deus quer, né? Comece a botar ordem à sua vida espiritual nessa área e diga assim: olha, a prática do dízimo é bem antes da lei. Se eu pratico hoje, é porque é uma tipologia de Cristo. É um tempo de conserto, irmãos. É um tempo de mudança. É um tempo de deserto, porque nós estamos vivendo um deserto, mas o deserto não é para solidificar o erro, mas é para que haja quebrantamento, para que haja arrependimento de áreas da nossa vida que se estabilizou em tempos de mananciais. Veja bem, nós vamos morrer no deserto, no mesmo erro. Arrependa-se, mude. Você sabe como você viveu, você sabe como você trata essa questão na sua vida, e hoje não há desculpas, porque Deus trouxe para você a revelação. Você não tem mais como dizer e nem como expressar: não, mas o dízimo era antes, é na lei, hoje não tem, e só tem esse versículo. Não, olha que eu li, preparei tudo e estou lhe entregando. Isso, meus irmãos, para mim é uma bênção. É na igreja que o nome do Senhor é exaltado. Então, eu quero que você veja, né, como Melquisedeque agia, né, como ele fez. E Melquisedeque é a tipologia de Cristo como sacerdote nosso. Ele traz pão e vinho, ele abençoa. Irmãos, quantas vezes nós temos sido abençoados? Quantas bênçãos você tem recebido? E quantas bênçãos estão retidas na sua vida porque você colocou no seu coração uma mentalidade de avareza na sua vida? Irmãos, eu posso dizer a você que eu tenho autoridade e tenho moral para dizer a vocês, sabe por quê? Porque a nossa igreja não anda buscando esse tipo de coisas. Nós entendemos um dízimo como algo pessoal, consciente. É algo pessoal, consciente. Mas é minha obrigação como pastor lhe educar e lhe dizer que você tem um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Melquisedeque, que lhe abençoa, que lhe traz pão. Irmãos, esse trazer o pão é algo lindo demais. Olha a sequência, né, de tudo isso. Veja a sequência de como isso se organiza. O verso 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Né? Aí a gente começa a perceber como as coisas funcionam, como as coisas andam, né, dentro desse processo divino. Eu vou pegar aqui com vocês, espera aí um momentinho só. É de Gênesis. Melquisedeque, rei de Salém, verso 18, Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus, trouxe pão e vinho. Primeiro Melquisedeque vem e lança sobre Abraão o alimento. Não é verdade? Lança, abençoa, né? Traz bênção sobre a vida de Abraão.
Irmãos, quantas bênçãos, quantas coisas a gente tem vivido. Você é prova disso. Quantos livramentos, quantas palavras, quantas coisas Deus tem feito na sua vida, quanto você tem ouvido do Senhor. O verso 19 diz: se abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, Deus do Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Irmãos, imagine que coisa linda. E Abraão, depois de toda essa bênção, Abraão reconhece, irmãos, não é uma questão de Velho ou Novo Testamento. É uma questão de princípios. É uma questão da gente se organizar e a se arrepender para poder fazer o que Deus quer. É uma questão da gente entender, né, que nós não podemos viver mais debaixo de maldição. Chega, irmãos. Nós não queremos mais. A própria Bíblia diz: olha, volte-se para mim. Volte-se para mim. É um tempo que a gente tem que ter agora e voltar-se para o Senhor. Esse é um momento de deserto mesmo, um momento de incerteza financeira, é um momento de quem sabe, de desempregos para uns, é um momento de não saber o que vai acontecer, mas é agora que a gente tem que consertar as arestas. É por isso que nós estamos em casa, é por isso que está tudo parado, é tempo de consertar as arestas. O Espírito Santo vai falar ao seu coração nesses dias. Nunca mais deixe ninguém roubar isso da sua vida, porque Satanás sabe da bênção que é quando você se torna um dizimista fiel e ofertante. Satanás sabe. E não é, irmão, dinheiro. Pode ter certeza disso, não é dinheiro. Eu estou falando de vida. Eu estou falando em tempo de seca, de conserto. Eu estou falando de pontos da nossa vida que precisam de ajustes. Talvez o nosso coração esteja mais quebrantado agora, de reconhecer que nós precisamos voltar e mudar e fazer o caminho de volta. Eu quero orar com você nessa tarde. Eu quero pedir ao Senhor que a sua vida possa ser impactada nesta tarde. Irmãos, esqueça, não é dinheiro. Vocês conhecem, vocês sabem o nosso procedimento. É conserto, é mudança de vida, de atitude. É você poder entender que Deus lhe deu a autoridade como sacerdote da sua casa. É você ter princípios na sua vida que possa lhe nortear como homem de família. Nós não podemos levar nossa casa derrocada, os nossos filhos estarem expostos sem a cobertura, porque nós decidimos viver como a gente quer. É tempo de arrependimento, homens. É tempo de conserto. É tempo de quebrantamento no deserto. Deus está falando a cada um de vocês aí, aonde vocês estão, que vocês precisam mudar de vida. Vocês precisam mudar de vida. Não vai ter nenhum mover de Deus enquanto estivermos roubando, enquanto estivermos, irmãos, alheios o que Deus está querendo das nossas vidas. Talvez, se você tinha dúvida, hoje o Senhor lhe esclareceu. Se imponha, se imponha como um homem de Deus, como alguém que tem propósitos com Deus, como alguém que tem uma atitude divina com o Senhor. Se imponha como alguém que tem uma aliança com o Senhor. Eu quero orar com você nesta tarde e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. A minha oração é que você possa crescer nessa área. E que quando acaba essa pandemia você se levante e diga assim: eu sei o que tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus,
Eu quero te agradecer por essa palavra nessa tarde. Ó Deus, eu sei que é uma palavra que vai trazer confronto, vai trazer, quem sabe, tirar o sono de alguns, mas em meio a esse deserto financeiro que estamos vivendo, é um tempo maravilhoso que Teu Santo Espírito quer tratar conosco as arestas, tratar conosco as áreas da nossa vida que estão sendo destruídas, quebradas. Quem sabe o Senhor está lhe mostrando agora que você fez um pacto com Mamon e hoje tem que ser quebrado na autoridade do nome de Jesus. Hoje tem que ser destruído esse pacto. Aquilo que você fez, aquilo que você tem vivido, o tipo de roubo, de engano, as coisas não andam. Você tem que entender que nesses dias de deserto são dias de conserto. Deus, abre o entendimento dos homens da nossa igreja, da nossa comunidade, de pessoas que por certo possam estar ouvindo nesta hora. Deus, aqueles que tinham conceitos errados, conceitos, ó Pai, que levava à destruição, mas Deus, nessa tarde, que os nossos olhos sejam abertos, que Teu Espírito esteja agindo. Abençoa as nossas vidas, Pai, abençoa a vida dos homens. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu espero que essa palavra traga edificação sobre a sua vida. Mais uma vez eu quero dizer, não é dinheiro, é vida. O próprio Jesus disse que adianta dar o dízimo e não ter vida. Mateus 23, 23. Há uma ética, há um princípio para ser dizimista. Não é dinheiro, né? Não adianta você achar que você ou é dizimista, ou se você não é isso. Não é dinheiro. É você poder, de uma maneira tremenda, ter entendimento daquilo que Deus tem lhe dito a cada dia. O que adianta? Dar o dízimo de tudo, mas não agir com justiça, com misericórdia e fidelidade. Ou o que adianta você agir com justiça, misericórdia e fidelidade e não ser dizimista? Você não pode ser uma ou outra coisa, você tem que ser os dois. É isso que Mateus 23, 23 fala. Você tem que ser os dois. Não adianta praticar um e esquecer do outro, não adianta esquecer um e praticar o outro. Só isso aqui para mim resolveria. Mas se você quiser um pouco mais, a gente pode dizer: o dízimo é antes da lei. Que a graça de Deus nos envolva. Que o Espírito Santo de Deus traga e clareie a nossa mente. Que haja libertação e cura sobre a vida de muitos homens. Que esse espírito de avareza, de mamon que reina na vida de muitos homens caiam por terra. Que Deus traga e faça suscitar homens livres, homens cheios do Espírito Santo, homens quebrantados, homens que sejam abençoadores. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, meu irmão. Levante-se, rompa com esse demônio que tenta de todas as formas lhe escravizar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com cada homem que está ouvindo essa live nesta tarde. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e vamos nos ver em breve aí. Espero que acabe logo essa agonia, mas guarde esta palavra. Amém. Deus abençoe. Nem olhos viram, Se você quiser ficar mais um pouquinho para a gente conversando enquanto a música está rolando, a gente pode conversar aí e conversar no chat. Deste tempo presente não se comparam com a glória. As tribulações deste tempo presente não se comparam
presente.